Olá, seja mais uma vez bem-vindos ao canal. E vou fazer agora a gravação de um vídeo falando um pouco mais do operacional aqui, utilizando os indicadores aí do Trade System. Eu tô com os dados aqui do dia 13 de maio, né, foi essa quinta-feira, 13 de maio de 2021. Estou aqui na minha tela com o mini dólar futuro. Eu estou aqui apenas com o indicador Tape Reading pontos de decisão, que ele mostra a máxima do dia anterior, o fechamento do dia anterior, o ajuste e a abertura, tá? E eu estou também aqui com a VWAP, ok? Eu estou com um gráfico aqui puro, né, o gráfico de candlestick, mas daqui a pouco eu vou deixar ele no modo Tape Reading, que é o gráfico de footprint, né, onde você consegue ver aí a questão dos imbalance, a questão dos stacks de imbalance, enfim. Por enquanto eu estou deixando ele puro aqui, para a gente discutir um pouquinho sobre como que os indicadores aqui do Trade System podem de alguma forma ajudar, né? A gente sabe que no mercado tem várias, como pode dizer assim, existem vários tipos de operadores, né, ou de traders, né? Alguns gostam de operar baseados em leitura de fluxo, outros fazem análise técnica. E a gente sabe que a maioria opera por análise técnica, né? Então acaba utilizando aí recursos como Fibonacci, enfim. E é a ampla maioria, né? E a gente eu acredito que a gente como trader, a gente precisa entender ou tentar prever o que a maioria das pessoas estão fazendo, né? Então, vou dar um insight aqui, né? Eu estou pegando os dados aqui do dia 13 e vou por exemplo, aqui tentar prever o que talvez algumas pessoas estariam fazendo, né, as pessoas que operam baseados em análise técnica, né? Então a gente teve aqui, logo no começo do dia, aqui às 9h10, a gente teve aqui o dólar chegando aqui nos 5.330, né? E aí ele teve uma queda forte aí em 8 minutos. E aí a gente chegou nesse ponto aqui de 5.306. Vamos traçar aqui um Fibonacci, né, desse intervalo, tá? Então, o que algumas pessoas consideram, né? Não, então vou fazer o seguinte, eu tenho aqui uma projeção de 0 a 100%, e o que análise, as pessoas que operam com análise técnica e usam Fibonacci, elas costumam fazer. Não, se o preço aqui retornar e bater no 50%, né, e voltar para o meu limite, né, e fechar abaixo desse valor, eu vou entrar no trade, né? Eu vou entrar no trade. E aí você vem, avança aqui, o preço não chegou ainda, o preço tocou, mas não fechou ainda abaixo do valor do 100%, e aqui o preço fechou, né? Aí a galera, não, agora eu vou entrar, vou colocar como alvo ali ou 61%, né? Ou, por que não, 200%. Então, se for 200%, o alvo vai ser aqui 5.282, né?
E qual vai ser o meu stop? Meu stop vai ser, por exemplo, os 50%, que aí eu fico com uma relação de 2 para 1. Né? Então, meu stop vai ser aqui no 5.318, por exemplo. Né? Ok. Então, como é que esse trade avançou, né? Ele foi. E aí, o que acontece? O que às vezes as coisas, o que elas não dão muito certo, né? O que aconteceu aqui, né? O preço atingiu o valor abaixo do que eu tinha sugerido como stop, né? E se muitas pessoas aqui estavam posicionadas com seus stop nesse ponto, elas foram estopadas. Né? Eu consigo ver esses stops aqui? Eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo, com o tape reading, enxergar esses stops. Também não está sendo visível aqui. Na verdade, aqui aconteceu uma pilha de imbalances aqui bem no final do pavio. E isso aqui, para quem está estudando aqui os fundamentos do footprint, sabe que isso aqui é uma característica realmente de que o preço não vai ter continuidade. E de fato aqui é uma grande rejeição, né? O pavio aqui está representando uma grande rejeição, né? Mas aqui a gente não está visualmente enxergando isso. Vamos ver só como é que o trade avançou, né? Vamos ver se ele chegou no alvo ali de 161. Chegou no alvo de 161.8. Ele chegou inclusive nos 200. E quando chegou nos 200, ó, ele fechou nos 200. E aí ele acabou voltando. Então assim, o que foi isso aqui, né? O que foi isso aqui? Vamos dar uma olhada no gráfico de Renko. O mesmo gráfico, tá? Estou com o mesmo gráfico, estou com o mesmo Fibonacci aqui. Vou deixar ele um pouco menos inclinado. E vamos ver se a ferramenta, né, se os indicadores ATA percentual, por exemplo, ou o ATA absoluto, conseguem nos ajudar a entender o que aconteceu aqui. Então a gente projetou, né, o preço bateu lá os 50, até aí ninguém tinha entrado ainda, e de repente ele chegou ali no preço. Aí a galera colocou o alvo lá nos 200%, com o stop ali nos 50%. Né? E aí, olha só a sequência de destaques de saldo, né? O que são esses destaques? Aqui está mostrando o seguinte, nesses boxes do Renko, né, 100% das agressões elas foram compradoras. Se vocês olharem aqui, se eu parar o mouse aqui, ó, esse primeiro boxe foi às 9 horas 30 minutos e 1 segundo. E se eu parar aqui no último, deve ser o mesmo segundo até. 9 horas 30 minutos e 1 segundo. Todos esses 7 boxes do Renko, o Renko 3R, aconteceram todos no mesmo segundo. Ou seja, para mim é um indicativo de que isso aqui foram stops acionados, mas que não tiveram continuidade, tanto que aqui eles pararam. Né? Então, e logo depois o preço seguiu para o alvo que a maioria das pessoas talvez estivessem colocado, mas elas não tiveram a chance de ter o trade continuado porque elas foram estopadas. Né? Essa região aqui, onde o trade, onde esse movimento aqui, que foi iniciado pelos stops, ele não teve continuidade, veja que esse movimento ele se iniciou às 9h30 e olha o espaço até chegar no próximo minuto.
tudo isso aqui aconteceu dentro de 1 minuto. Né? Ou seja, nessa região aqui, ó, houve muita briga. Houve muita briga de pessoas, né, tentando fazer o preço subir, outras segurando o preço, tentando fazer o preço descer. Então essa região aqui foi uma região de muito interesse. Aliada ao fato de ter tido esses destaques aqui, ó, eu costumo fazer a marcação. Então eu venho aqui, venho e faço aqui a marcação dessa região, deixo ali preenchido internamente na cor fúcsia e deixo, por exemplo, até o dia seguinte, só para ele correr todo o gráfico. Eu vou tirar agora esse Fibonacci que já não nos interessa mais. Então eu deixei essa área agora destacada. Então se a gente retornar agora ali no gráfico temporal, vamos ver o que a gente enxerga, né? Porque tudo que eu faço aqui eu estou acabando indo para o outro gráfico. Olha só que interessante, né? A região que eu marquei, ela é praticamente o pavio, com exceção da área onde teve ali os stacks de imbalance, indicados pelo gráfico de tape reading. Tá? Então essa região aqui acabou ficando fora da minha marcação, né? Eu acabei não colocando essa região aqui de cima, por quê? Porque eu quis marcar mais onde eu achei que teve mais briga, né? Onde teve, se eu talvez até tentar fazer aqui, ó, o que algumas pessoas recomendam, tentar traçar aqui nessa região, por exemplo, um volume profile. Né? Possivelmente foi a região onde houve uma maior concentração, é a região aqui de cima mesmo, né? De todo esse espaço aqui. Deixa eu remover esse indicador aqui, não quero deixar ele carregando muita memória aqui do meu gráfico. Então olha só, eu tenho esse costume, né? Tenho esse costume de fazer essas marcações nessas regiões onde tiverem esses destaques, mas dificilmente a gente consegue enxergar esses destaques no gráfico temporal. A gente precisa fazer esses destaques no gráfico atemporal. Tá? Vamos seguir com o trade aqui. E aí, quem está estudando os gráficos de tape read, né, ou o footprint, acaba se deparando com uma situação que a configuração permite que você veja essas pilhas de imbalances, né? Então a gente configura, por exemplo, eu quero que ele destaque no mínimo um fator sequencial de 3, eu quero que pelo menos ele destaque 3 níveis consecutivos onde houve o imbalance. E qual que é o imbalance que eu configurei aqui? Um fator de 2, ou seja, se houve um imbalance, né, se houve maiores compras em relação à venda, e esse fator seja de pelo menos 2, ele vai colocar esse destaque. E se houveram 3 destaques em níveis consecutivos, ele marca esse azul, por exemplo, aqui no gráfico. Então isso aqui está me representando uma pilha de imbalance, tá? Isso aqui eu não vou entrar a fundo, tem um pessoal aí que conhece muito mais, né? O pessoal do Footprint Brasil, por exemplo. Recomendo vocês seguirem eles, né? Eles são ótimos nesse tipo de gráfico de footprint. Tá? Mas veja que em vários lugares isso está acontecendo. Né? E aí a gente tem a seguinte teoria, né? Quando você vê uma pilha de imbalances como essa, normalmente você enxerga ou você vai presenciar uma defesa desse preço. Só que nem todas as regiões o preço é defendido. Tá? Na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma sequência de imbalances, mas que nem todos são importantes, vamos chamar assim. Né? E aí, como determinar
que nível de imbalance é ou não importante. No gráfico temporal, a gente vê um monte de imbalances sem saber se são níveis importantes ou não. E aí eu também costumo dizer que o gráfico, que essas ferramentas que a gente desenvolveu, elas também podem ajudar bastante nessa questão. Tá? Como que eu costumo fazer? Eu faço uma confluência, né? Eu observo o que está acontecendo no gráfico temporal e vejo o que nesse mesmo espaço está acontecendo no gráfico de Renko. Tá? Vamos pegar, por exemplo, esse candle aqui das 11h55 da manhã do dia 13. Tá? Houve uma sequência bem grande aqui de imbalance, tá? nesse candle das 11h55. Um volume considerável, né? Aqui na ferramenta do ato absoluto a gente consegue ver o saldo de agressão junto com as agressões, então foi um volume interessante, tá? E vamos ver o que é isso aqui no gráfico de Renko, tá? Então isso aqui foi às 11h55. Então vamos ali agora para o gráfico de Renko e vamos até às 11h55. Deixa eu tentar avançar um pouco mais rapidamente aqui e ver o que a gente enxerga aqui às 11h55. Olha só. Houve aqui uma sequência, né, de destaques de saldo, né, nesses 6 boxes aqui do Renko. A gente vê que 100% ou 97% eu fiz uma calibração um pouco diferente, deixa eu ver se eu consigo, não vou deixar aqui de 97, eu vou colocar aqui o 100%. Uma sequência de 5 boxes com 100% das agressões apenas de um lado do mercado. Né? E é naquele candle onde houve aquela grande pilha de imbalance. Tá? Possivelmente esse é um preço que vai ser defendido. Por quê? Porque aqui realmente houve um forte movimento. Quando eu vejo uma sequência de destaques como esse aqui, como que eu interpreto isso? Né? Houve uma grande força nesse movimento. Por quê? Porque 100% das agressões estiveram apenas de um lado. Não houve tempo nem do lado contrário do mercado, no caso aqui os vendedores, fazerem alguma coisa nesse momento. Né? Então aqui é um ponto realmente de muito interesse. Então o que eu faço? Eu também costumo marcar essa região. Né? Então eu venho aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar, está com o imã aqui ativado. Eu vou marcar aqui, vou marcar essa área aqui como uma área de interesse. Né? Então eu vou preencher também com o fúcsia. Aí eu vou pedir para ele ir até o dia seguinte, pelo menos. Porque aí ele vai discorrer, ele vai seguir por todo o gráfico de hoje e vai parar amanhã. Então tá aqui. Então a mesma coisa que ele fez aqui no gráfico de Renko, ele fez aqui, também aqui no gráfico temporal. Vou voltar aqui para o gráfico temporal. E olha só, aqui está tendo uma confluência, né? Porque olha só, teve essa sequência de stack de imbalance no gráfico temporal. Lá no Renko, esse intervalo é onde houve uma sequência de destaques de saldo. E olha esse espaço aqui que eu vou desenhar agora para vocês. Eu vou desenhar esse espaço aqui, ó, que é a máxima do box do candle anterior até a mínima do candle seguinte. Vou colocar ele aqui de amarelo. Vou preencher esse espaço aqui de amarelo.
Aí vou também fazer com que ele vá até o dia seguinte, só para a gente ver ele por um comprimento maior aqui no gráfico. Então, existe algumas pessoas que defendem que essa configuração onde você tem um grande deslocamento num candle e esse candle ele não tem um pavio no candle anterior nesse mesmo intervalo e nem nos candles seguintes, toda essa região aqui ela também é considerada como se fosse um gap. Por quê? O movimento foi tão forte que não teve chance do mercado dar chance para todo mundo negociar nesse espaço. Então você ficou com espaço aberto e o preço vai retornar para dar chance para todo mundo negociar nesse espaço aqui. Enquanto o preço não voltar, existe uma chance do preço voltar ali. Então, o que muitos defendem? Olha, se você vê uma situação como essa, o que é sugerido de ser feito? Esperar o preço retornar para fechar esse, entre aspas, gap, para aí sim entrar a favor desse movimento inicial. Tá? Será que o preço vai voltar aqui? Vamos ver se ele vai fechar esse gap, né? Porque às vezes não fecha, às vezes ele falta um pouquinho. Ou aqui talvez, olha só, ele já está, esse preço aqui, ó, nesse candle, ele já está mais ou menos 50% desse trecho em amarelo que eu desenhei aqui. Então aqui, muitos já defendem que esse gap ele foi fechado. E aí, eles já entram aqui, tá? Com um stop abaixo dessa região onde houve esse forte início de movimento, e o alvo, daí você vai determinar, de repente, a máxima do dia anterior, a VWAP, aí vai depender de cada estilo operacional. Vamos ver. Olha só, ele, na verdade, ó, ele atingiu, ele fechou o gap e ainda caiu. Se você tivesse entrado aqui, você estaria com um stop aí de 4, quase 5 pontos. Vamos ver se isso aqui deu sequência ou não. Daí o preço, ó, aí o preço foi embora. Talvez aqui, ó, se alguém tivesse colocado como alvo a VWAP, né, teria feito aí 10 pontos. Tá? Não é muito, mas 10 pontos, dependendo do número de contratos. Veja que aquela região que eu deixei marcada ali, né, onde houveram aqueles stops, veja que para ele romper ele também precisou de vários imbalances aqui, né, dentro do candle. Por quê? Porque essa região também foi uma região de defesa, né? Porque quando houve o início dos imbalances lá, no gráfico de Renko, que eu fiz o desenho dessa área roxa, lembra que no final houveram tentativas de fazer o preço subir e outros fazendo com que o preço descesse. Então foi uma área de interesse. Então essa região aqui, ó, houve muito interesse. E para romper essa área precisa de força. Não sei se vai romper nesse momento. Ó, ele acabou rompendo, né? E chegou inclusive ao valor máximo do dia anterior. Como que é isso no gráfico de Renko com os indicadores? Vamos seguir aqui. Então o preço ainda não voltou naquela região que eu desenhei, que é a região em amarelo, que é o gap, né, que eu disse, gap entre aspas, né? Não é um gap de espaço preenchido, mas é um gap de pavio, né?
O pavio ele é importante porque o pavio demonstra que todos tiveram chance de negociar, né? E se você não tem pavio ali é porque o preço foi direcional. E aí o preço acabou voltando. Então olha só aqui, né, onde eu falei para vocês que precisou de muita força para o preço romper essa região. E os destaques estão mostrando isso, né? Por quê? Porque aquela região ali, ó, principalmente na parte superior, se a gente retornar aqui, a gente vê que o começo daquela região foi onde houve o início do movimento, mas o final é onde houve a briga, né? Então, se eu quiser ser até mais justo, vou fazer o seguinte, eu vou diminuir essa área aqui, ó, eu vou fazer com que essa área ela fique aqui, ó, onde houve a briga. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Isso. Perfeito. Agora eu vou voltar lá, onde ele rompeu, e para ver onde que houve novamente os destaques de saldo. A maioria deles foi naquela região. Por quê? Porque para romper precisa de força, e esse destaque ele demonstra força, né? Porque é um indicativo de que o lado contrário do mercado não teve chance de fazer nada, né? Veja que aqui também, ó, para romper a máxima do dia anterior, olha a força que eu precisei fazer para romper a máxima, né? Então, é bem legal você ter esses indicativos, né, de valores de fechamento, ajuste, máxima do dia anterior, mínima do dia anterior, abertura, porque são pontos de decisão, como o próprio nome desse indicador fala, né? São pontos de decisão, e quando você chega nesses pontos, do modo como o preço se comporta perto desses pontos, você tem uma noção do que vai acontecer, né? Nesse caso aqui eu estou vendo força, então possivelmente o preço vai dar uma continuada, né? Vamos ver se ele seguiu, voltou para aquela região de briga, né? Bateu no fechamento do dia anterior. Talvez ali tenha sido a máxima do dia de hoje, eu não sei. Deixa eu ver como é que está aqui. Outro ponto, né, interessante é a VWAP, né? No caso aqui, ó, a VWAP foi um ponto de suporte. Eu vou colocar aqui os indicadores que eu desenvolvi, que é a banda VWAP baseada em desvio padrão. Vou colocar ele na tela. É um indicador bem interessante. Eu vou colocar ele 2 vezes no gráfico e vou fazer a configuração de um deles para sigma 3 e sigma 4. Então você tem a VWAP, você tem um desvio padrão para cima, 2 desvios padrão para cima, 3 e 4. E a mesma coisa você tem do outro lado, você tem um desvio padrão, 2, 3 e 4. Normalmente o preço ele trafega dentro de um desvio padrão, né, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Então você tem a VWAP, a maior parte do tempo ele vai estar correndo dentro do um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo. No segundo desvio padrão também tem bastante tempo o preço dentro desse espaço. Entre o segundo e o terceiro desvio já é um pouco mais raro. E entre o terceiro e quarto é mais difícil ainda. Tá? Para que serve, né, a gente colocar a terceira e a quarta banda? Porque se você vê que o preço chegou nessas regiões, existe uma grande possibilidade do preço ter uma reversão, né, se ele chegar na terceira ou até na quarta banda, né. Veja que aqui ó, o preço veio para
passou da segunda banda, né? E aqui, ainda antes de chegar na terceira, o preço inverteu. Né? Então, esse indicador desvio padrão baseado, essa banda VWAP baseada em desvio padrão, é um indicador bem interessante porque te dá um norte, né? Eu acho melhor do que, por exemplo, indicadores baseados em volatilidade, tipo canais de Keltner, por exemplo. Eu acho a banda VWAP baseada em desvio padrão melhor. E veja que ele não tem nada a ver com aquele indicador nativo do Profit, né, que são as bandas da VWAP. Aquele lá tem valores fixos. Então, esse aqui ele é diferente, né, porque ele faz o cálculo do desvio padrão. Tá? Então, deixa eu seguir aqui. Deixa eu ver se eu consigo, com o mouse, pôr naquela região. Também vou tirar esse indicador aqui de Trade Detector, que no momento eu não quero falar muito sobre ele aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele. Ok. Então, como eu disse ali para vocês, né, para ele romper a máxima precisou de força, o preço não se sustentou acima da máxima do dia anterior, o preço retornou, trafegou um pouco em cima do fechamento do dia anterior, bateu na VWAP, isso aqui já era 4 da tarde. Daí ele, novamente, ao atingir aquela região que eu marquei no início do dia, ele entendeu essa região como uma região de resistência. Novamente, a VWAP serviu de suporte. E veja que eu deixei marcado aqui propositalmente. Eu vou tirar essa área aqui em amarelo, que era o gap, né, que ele foi fechado. Deixei desenhado aqui, ó, aquela região daquele destaque que começou aqui a mais ou menos 11h50 da manhã. Eu deixei ela no gráfico desenhada e eu acredito que ela ainda vai servir como suporte para o dia de amanhã e quem sabe para os dias seguintes. Tá? Então, foi mais um vídeo assim com uma forma de como que eu enxergo, né, o desenrolar durante o intraday e como que a gente consegue juntar diferentes escolas, né? Aqui no gráfico temporal, junto com o gráfico de tape reading, a gente consegue enxergar os stacks de imbalance, a gente consegue enxergar aquela teoria de gap, né? Que são espaços que são formados no gráfico onde não existe pavio, né? E aí é uma região onde não houve chance de todo o mercado negociar. Então o preço tende a retornar naquela região para todo mundo ter a chance de negociar e depois ele normalmente segue o movimento inicial. Né? Isso a gente consegue enxergar muito bem nos gráficos temporais. E nos gráficos atemporais a gente consegue enxergar a força. Né? Só que a gente consegue enxergar a força com esses indicadores aqui. Por exemplo, esse ata percentual, da maneira como eu deixei configurado, a gente consegue enxergar a força do movimento, o início do movimento. Né? Ou até mesmo se é um movimento que vai ter uma continuidade ou se de repente foi um movimento de stop, né, de algumas pessoas que estão ali no mercado, que foram estopadas, mas que o movimento de alta do preço, por exemplo, não teve continuidade, como foi aquele início ali, quando a gente marcou ali mais ou menos às 9h20 da manhã. Tá bom, pessoal? Então, foi mais um insight aí. Espero que eu não tenha sido muito confuso no vídeo. Se você gostou, dê um like. Se inscreva no canal. Não deixe de deixar ativado aí o sininho para receber futuras notificações.
E espero poder fazer mais vídeos aí, tá? Para ajudar a galera que tem utilizado. Bons estudos e bons trades, pessoal.